Olá, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estar com você em mais um programa Palavra Viva, neste dia especial em que o Senhor fez para nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra o martírio de São João Batista. São João Batista, o precursor, aquele que veio para anunciar, para preparar o caminho do Messias, o caminho de Cristo. João Batista, que esteve no ventre de Isabel e recebeu ali o Espírito Santo por meio da saudação de Nossa Senhora. E que posteriormente foi o último dos profetas. Como eu dizia, vindo justamente para preparar os caminhos do Senhor. Mas, assim como todos os outros grandes santos de Deus, São João Batista foi provado. E por meio da sua provação, ele confirmou a sua santidade. Ele confirmou os planos de Deus em sua vida. Por isso, eu queria te convidar a pegar a palavra de Deus comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos 14 a 29. Vai dizer assim: O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: És Elias. Diziam outros: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: É João a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: Não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o e quando o ouvia sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável, em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes do país da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: Tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: Que hei de pedir? E a mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: Quero que sem demora me deis a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi e decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus neste dia, onde a igreja celebra o martírio de São João, vai trazer justamente a narrativa dessa história que terminou com a decapitação do amado discípulo do Senhor, João Batista, o último dos profetas. Meus irmãos, existem duas coisas interessantes nesta narrativa e que nós podemos assim compreender quem era a pessoa de João Batista e qual é a missão do profeta, não só do profeta João, mas de todos os outros que vieram ao longo da história da salvação e posteriormente na história da igreja. Porque todos nós somos chamados a exercer um profetismo. E é interessante notar que João fazia duas coisas. A primeira era anunciar,
E a segunda, denunciar. João era aquele que anunciava. Portanto, ele era o precursor, ele preparava o caminho do Senhor, era a voz que gritava no deserto. Era ele quem anunciava a vinda do Messias. Foi João quem disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que vem para tirar os pecados do mundo. João anunciava o Cristo. Mas não somente isso. João também denunciava tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. João denunciava os erros daquela época. João denunciava os pecados. João apontava os pecados. E por conta disso ele veio a perder a própria vida. O que a gente vê nesta narrativa é justamente o fato de João denunciando o erro de Herodes. Herodes não tinha permitido ficar com a mulher de seu irmão Filipe. Isso é um pecado, estás cometendo adultério. Herodes, a gente pode ver que fica incomodado com aquilo, mas fica incomodado com o quê? Fica incomodado com a verdade. Com a verdade. João anunciava a verdade e denunciava em nome da verdade. De forma que o rei Herodes ficou incomodado com aquilo, ficou embaraçado, mas ainda assim era atraído porque ele gostava de ouvir João vai dizer a palavra. Diferente de Herodíades, que era incomodado e assim levado a odiar João porque ele estava dizendo a verdade sobre ela. E ela queria viver uma mentira. Uma mentira que certamente terminaria numa tragédia. Portanto, nós vemos aí dois opostos. De um lado, alguém que é atraído pela verdade, mas não quer assumi-la. E de outro, alguém que é incomodado pela verdade, porque não quer deixar o pecado. O que existe aqui da parte de Herodes é uma dificuldade de vencer o seu amor próprio e assumir uma experiência de conversão em sua vida e dizer, de fato, não me é permitido ficar com a mulher de meu irmão. Por conta disso, ele não conseguia recusar a sua vontade em nome daquela verdade. Até chegar o dia do seu aniversário e ele fazer aquela promessa à filha de Herodíades, dizendo que daria o que ela pedisse. Então a mãe da menina aproveitou daquele momento para pedir a cabeça de João Batista, para cumprir a sua vontade de matá-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário primeiramente que nós assumamos a verdade de Deus em nossas vidas. Que nós escutemos a verdade, que muitas vezes vem como um anúncio. Assim como João anunciava ao povo daquela época que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que vem para tirar os pecados do mundo. Ainda hoje a igreja está a anunciar isso, que Jesus é o único caminho de salvação, é o único caminho pelo qual nós devemos andar. Está a anunciar uma verdade de que nós devemos nos livrar da carga de pecados que nós carregamos, para que assim possamos assumir uma conversão. Está a anunciar que somente em Jesus nós seremos verdadeiramente felizes. Note que a igreja continua a missão de João Batista. Aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Porém, a igreja agora prepara a volta do Senhor para que possamos assim recebê-lo quando esse dia chegar. Da mesma forma, a igreja denuncia os pecados, denuncia os grandes delitos contra o Senhor. E muitas pessoas são incomodadas, muitas pessoas ficam embaraçadas, muitas pessoas são atraídas, mas poucas são capazes de assumir com tanta fidelidade esta verdade. Esta verdade que é capaz de transformar tudo. Note, se Herodes tivesse assumido aquela verdade, tudo em sua vida teria se transformado e a história seria diferente. Assim também, Deus na sua vida anuncia e denuncia uma verdade. Denuncia em nome da verdade, a fim de que a sua vida seja transformada. Mas é necessário que você assuma
É necessário que você diga, sim, esse é o único caminho. Sim, eu preciso deixar a vida de pecado. Sim, o caminho pelo qual eu estou andando não vale a pena. Me leva a sofrer. Me leva a perder a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, até quando? Até quando tardaremos a nossa conversão? Até quando deixaremos para depois aquilo que o Senhor espera de nós? Até que dia iremos esperar? Às vezes a gente se encontra com pessoas que dizem assim, olha, eu até gosto da igreja, gosto da palavra do Senhor, gosto de ir à missa de vez em quando, mas eu acho que eu ainda sou muito novo, muito jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Mais para frente, talvez eu consiga assumir uma verdadeira conversão. Será que por medo de ser infeliz? Pois eu te digo, meu irmão, que a única felicidade está em Deus. A única felicidade está em Deus. Por isso, deixe aquilo que você precisa deixar hoje, em nome da verdade. A única que pode te fazer feliz. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Você tem curiosidade sobre qual o seu chamado para esse mundo? Por que Deus te criou e qual o plano original dele para a sua vida? Então você precisa conhecer a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Acesse www.mariadenazaré.com/teologia do corpo. Estamos de volta com o programa Palavra Viva e aqui a gente está meditando a palavra de Deus presente na narrativa do martírio, da execução de São João Batista, e nós falávamos a respeito de assumir a verdade de Deus em nossa vida. A verdade que muitas vezes anuncia e a verdade que muitas vezes denuncia. Nós falávamos desse profetismo que precisamos assumir para nós. E o primeiro ponto é esse: assumir a verdade para mim, para depois levar a verdade para o outro. Note que nós não estaremos somente no papel de quem ouve, de quem é evangelizado. Uma vez evangelizado, nós precisamos também evangelizar. Uma vez tendo tido o contato com o Senhor, nós precisamos permitir que os outros também tenham. Uma vez conhecendo a verdade, nós não podemos omitir, e sim, anunciar e denunciar o que for necessário. O quanto o mundo precisa da palavra profética.
O quanto o mundo precisa de homens e mulheres que se disponham a dizer a verdade sobre todas as coisas, sem medo, sem respeito humano. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de defender a palavra. Ele diz, se me defenderes diante do tribunal humano, eu te defenderei diante do tribunal divino. Porque de fato nós precisamos ser esses defensores. Esses santos do nosso tempo. São João Batista viveu há 2000 anos, mas esse tempo é nosso. O Senhor fez para mim, fez para você, a fim de que nós possamos anunciar a palavra de Deus sem medir as consequências, porque a verdade ela precisa ser dita. E talvez você esteja vivenciando situações onde você precisa dizer a verdade, onde você precisa exortar algum irmão, alguma pessoa que você ama, onde você precisa mostrar para essa pessoa, olha só, o caminho não é esse. O caminho pelo qual você está indo vai te destruir, e às vezes o medo assola nosso coração. A vergonha, a timidez, coisas que são contrárias a uma verdadeira atitude de fé. É necessário que nesses momentos nós peçamos o Espírito Santo, que nos dê a força necessária, que motive o nosso coração, para que possamos, em nome da verdade, anunciar e denunciar. O mundo ele está devastado, está sendo cada vez mais devastado pelo pecado em todas as esferas da nossa vida. De cima para baixo, o pecado tem devastado tudo, desde os grandes até os mais pequenos. E é necessário que digamos a verdade, para que assim possa prevalecer a vontade de Deus sobre a vontade do inimigo. Esse inimigo, meu irmão e minha irmã, que tem tentado destruir também tantas famílias por meio do pecado, por meio do erro. Se Herodes cometia aquele pecado naquela época, hoje a infidelidade assola muitas famílias. O divórcio assola muitas famílias. Onde estão as pessoas capazes de instruir para o bem, de instruir para a verdade, de ter o desejo no coração de que não aconteça nem sequer mais uma situação que destrua, nem sequer uma família. Onde estão os profetas do nosso tempo? Deus espera que eu e você sejamos essas pessoas a anunciar e a denunciar, mesmo que cheguemos um dia ao martírio, mesmo que cheguemos um dia à morte, que saibamos reconhecer que a nossa vida não pertence a esse mundo, mas à eternidade. E pela eternidade nós seremos capazes de tudo, de tudo. Vai dizer São João da Cruz que é necessário dar tudo em troca do tudo que é Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que essa verdade possa fecundar hoje o seu coração. A verdade de que Deus te chama a ser profeta, como São João Batista foi. Mesmo que isso custe a sua vida. Você que é cristão, católico e que hoje nos acompanha. O Senhor te convida a assumir esta verdade na tua vida. A verdade de que Ele te escolheu, te elegeu para ser a tua voz neste mundo. Por isso, façamos agora uma oração, pedindo ao Senhor que venha nos ajudar. Nos ajudar, pois não é fácil. Nós sabemos o mundo em que estamos vivendo. Nós sabemos que a todo tempo muitas ciladas são armadas para nós, para destruir a verdade em nós. Muitas vezes somos atraídos por coisas contrárias à verdade. Muitas vezes somos levados a renunciar à vontade de Deus para assumir a nossa vontade, quando na verdade deveríamos fazer o contrário. Muitas vezes a verdade nos incomoda e é a Deus nos chamando à conversão, assim como chamava Herodes, mas o amor próprio não o permite. A nossa vontade de seguirmos a nossa vida como nós bem entendemos, achando que somos felizes,
Senhor, nós colocamos tudo isso em Suas mãos. Nós colocamos a nossa vida em Suas mãos. Porque o nosso coração ainda é muito apegado a este mundo, muito apegado às coisas que perecem, Senhor. Nós precisamos buscar os bens eternos, aquilo que a traça não corrói. Nós precisamos colocar o nosso coração na eternidade para assumirmos esta verdade. Ajude-nos a sermos os profetas do nosso tempo, santos, que anunciam a verdade sobre todas as coisas, que não têm medo, que são capazes de dizer que Jesus é o Senhor. E nós pedimos a presença do Espírito Santo porque a Tua palavra nos diz que somente por meio dele nós podemos anunciar isso, que Tu és o Senhor. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Vinde, Senhor, preparar o nosso coração para a luta de cada dia. Somos colocados à prova constantemente, como vai dizer São Paulo. Mas tudo o que fazemos, nós queremos fazer por Ti. Nós queremos fazer por Ti. Eu te peço que visite, Senhor, cada um que hoje nos escuta, que possa inspirá-los pelo poder do Teu Espírito. Eu te peço que inspire também os sacerdotes, os bispos, os religiosos consagrados, aqueles que assumiram a missão de evangelizar e de anunciar e denunciar a verdade. Capacita-o, Senhor. Capacita cada um de nós. Capacite as famílias que precisam ter uma mensagem profética para o mundo de hoje, onde a família vem sendo tão atacada. Capacita-nos, Senhor. Te peço tudo isso por intercessão de João Batista e da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa interceder por nós, para que possamos ser profetas, defensores da verdade sobre todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, que possa ficar no teu coração hoje esta verdade, e que você possa ser incomodado, assim como Herodes o foi, mas que você, diferente dele, não permita que o mal destrua a sua vida, porque você não quis assumir uma verdade. O Senhor te chama e o Senhor cuida de você, Ele te ama, e é isso que importa. Ele te ama muito e Ele espera que você possa retribuir a este amor, assumindo uma vida com Ele. Uma vida onde certamente você passará por muitas situações, mas que jamais abandonará a missão de evangelizar, a missão de estar ao lado da verdade, a missão de ser um defensor da verdade, a missão de conhecer a verdade, porque a palavra diz que ela nos liberta, mas de também levar esta libertação aos outros, para que assim o mundo consiga contemplar melhor a face de Cristo Jesus. E o mundo vai contemplar melhor a face de Cristo Jesus por meio de você, por meio de suas ações, sendo como São João Batista, anunciando e denunciando a verdade. Eu posso te garantir que o Senhor te defenderá de tudo. Como diz o salmista, Ele não permitirá que o teu pé tropece em nenhuma pedra e mandará os seus anjos em seu auxílio. O Senhor está convosco, meu irmão. O Senhor está convosco, meu irmão. Por isso não temas em seguir Jesus. Não temas em assumir esta verdade. Pelo contrário, queira defendê-la e queira perseverar até o fim, porque a palavra diz que quem perseverar até o fim será salvo. E na verdade é isso que importa, é que perseveremos até o fim, é que continuemos no caminho do Senhor,
até chegar o dia onde a nossa vida há de terminar, como a de João Batista terminou. Mas na certeza de que o fim da vida neste mundo é o início da vida eterna. Uma vida que não vai perecer. E que essa seja a maior verdade do nosso coração. A nos animar todo santo dia. A verdade de que existe um céu e lá não existirá nem choro nem dor. E o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. E teremos uma felicidade que é eterna. Anuncie essa verdade por onde você for. Anuncie aos tristes, aos desamparados. Diga, o Senhor existe, Ele está vivo. Existe um céu. E nós podemos esperar o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fico por aqui. E até o próximo programa, se Deus quiser. Você tem curiosidade sobre qual o seu chamado para esse mundo? Por que Deus te criou e qual o plano original dele para a sua vida? Então você precisa conhecer a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Acesse www.mariadenazaré.com/teologia do corpo. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.